Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala é Diogo Arantes. E aqui está um vídeo para falar por que os FIPS e ES são melhores que a Taesa, TAE 11. Bom, a primeira coisa é que na verdade isso é só uma chamada, só para te chamar a atenção. Porque na verdade eu tô querendo, a tese minha toda aqui é na verdade não dá para comparar exatamente esses dois produtos. Um é uma ação negociada na B3 com outro tipo de liquidez e outro é um fundo que é conhecido como FIPE. E obedece regras de fundo, tem despesas totalmente diferentes e obedece uma regra que é a 472, beleza? Inclusive de variação e tudo mais. Então o ponto é esse todo, mas eu vou te explicar aqui no vídeo e fica aqui para eu te dar todos os pontos detalhados que os dois produtos podem fazer parte do seu portfólio e são produtos muito interessantes de se ter. E não dá para comparar, mas eu já estou investindo em Taesa. Faz sentido? Você está comparando banana com maçã, amigão. Bom, vamos começar pelo primeiro ponto. Os FIPS e ES, normalmente, ele tem uma visão muito mais de renda do ponto de vista de operação. Ou seja, você pega um ativo de energia, vamos pegar um ativo de transmissão, por exemplo, você está pegando ele a partir da operação, muito próximo da operação, ou seja, todas as questões de licenciamento, pré-projeto, aprovações, leilão, tudo isso você não está correndo esse risco. E normalmente a TIR desses projetos é em torno de 8%, 7%, dependendo do mercado, até 9%, tá ok? Então isso é muito interessante, porque o risco que você corre é inerente a isso. Para você ter ideia, existe às vezes FIPs, não exatamente um FIPE, mas FIPs que entram ali, como se fosse um Venture Capital. Ele entra junto, inclusive, com Taesa, com a Lupar, e faz aquele investimento inicial também na fase de obra, correndo todo o risco. Esses fundos, normalmente, você pega um TIR maiores, pega TIR de 12% a 15%, mais inflação, é claro. Então, esse tipo, você pode ganhar 2 a 4 anos. Mesmo esse tipo, ainda é diferente em termos de governança de uma Taesa, tá ok? Então, beleza, a primeira coisa que você tem que entender é isso. A Taesa, por exemplo, como empresa, ela participa de todo o ciclo de investimento. Ela participa desde o leilão até o desenvolvimento na hora que a concessão acaba. Por que isso é diferente? Então, o risco que você está correndo é totalmente diferente de um ativo operacional, do ativo que você já sabe qual, você já ganhou o leilão, você já sabe para que você está investindo, então você faz um co-investimento. E de uma ação, porque a ação você não define qual leilão você está querendo participar. Você não define o que você acredita de remuneração em relação a isso. Você não define isso. Quem define são as cabeças que estão na Taesa, ou seja, o time da Taesa que vai definir isso. Só por isso você já tem riscos diferentes. É claro que você tem um time competente. Outra coisa, remuneração. A remuneração de um fundo é uma taxa do valor investido. Em compensação, a remuneração de diretoria de uma Taesa envolve pagamento de altos salários, inclusive premiação muito grande por performance. Nada mais justo que isso. O que eu estou querendo te falar? O risco é diferente, a visão é diferente, mas tem um benefício do crescimento, tem um benefício da dívida. Eles conseguem tomar dívidas muito mais baratas. Então assim, por isso que eu estou te falando, não dá para comparar os produtos. Uma Taesa, uma Lupar, uma ISA-CETEP, é impossível de comparar com um FIPE. Por quê? Porque são produtos em momentos diferenciados. Então, assim, ela passa por períodos de desinvestimento e operacional? É claro que ela passa. Mas isso é uma parte do portfólio, é uma parte de como ganhar dinheiro. E outra, lá dentro, o dividend yield não é o fluxo de caixa todo. Parte do dividend yield pode ser utilizado porque a empresa pode diminuir o payout, que é quanto ela paga de dividendo, justamente para ela investir mais. Ou em alguns momentos ela aumentar o payout, onde ela não vê tantas estratégias interessantes de entrar em portfólios. Toda essa decisão não cabe a você, cabe ao time que está lá. Então, o nível de risco que você corre é muito maior. Mas é claro que tem benefícios muito maiores. Então você está correndo risco de obra, você está correndo risco operacional, como no FIPE, e você está correndo risco de governança, pagando uma taxa muito maior por isso. É claro que o que a gente vê de histórico da empresa, o crescimento é absurdo e justifica alguns prêmios que são pagos por ela.
tá ok? Então, não que não compense entrar em Taesa, justamente o vídeo seu foi para falar que não compensa, não, o vídeo só foi para mostrar o seguinte: a Taesa ela é uma boa empresa. Quando você quer investir em ação, quer correr esse risco de governança, quer correr esse risco, faz sentido você olhar lá. Agora, faz sentido de vez em quando você correr o risco só na obra inicial, por quê? Porque você entra, não tem fluxo e sai. Isso é um pouco menos comum no mercado, mas os FIPS e ES são já produtos operacionais. E aí, por que eu estou falando que é interessante? Os FIPS e ES, como eu disse no começo, a tese de início, a maioria dos fundos, foram para 7, 8%. E hoje, o preço secundário caiu tanto que você está conseguindo pegar TIR de ativos mais 12. Então você está pegando ativos operacionais com TIR de ativo pré-operacional. E é isso que é. E se você for olhar se a própria Taesa, se ela pudesse comprar nesse preço, eu tenho certeza que ela compraria. É esse o objetivo que eu estou te falando. O risco que você está correndo aqui é um risco muito infinitamente menor do que esse. Por isso que a gente está falando, os produtos são diferentes, as taxas são diferentes, como é cobrado é diferente e o risco é diferente. Como o risco é diferente, não dá para você comparar o lá com o cá, tá ok? E isso é o mais importante de se entender aqui. Então, falar que Taesa é melhor ou que o FIPE é melhor é balela, não é. Os dois são produtos diferentes que podem compor o seu portfólio, tá ok? Então aqui eu quis fazer uma polêmica só para te falar o seguinte, gente, não escuta isso. São produtos diferentes. Quando você quer já saber qual é a transmissão, qual que é a taxa, é melhor você ir para um produto onde isso já é definido, como o FIPE. Você quer correr risco só de obra e sair com 2, 3 vezes o valor do seu investido no operacional que você também já definiu? Vai para um FIPE ali de desenvolvimento. Se você quer correr o risco todo do setor, que é um bom setor, vai para a Taesa. Cada um dos ativos gera um tipo de risco e gera um tipo de retorno. E aí depende de você. Então você não pode basear no retorno para falar que um outro ativo não é atrativo. Você tem que se basear no seu risco. E aí, quando a gente vai olhar, a bolsa inteira caiu, é óbvio que agora começou a ficar mais atrativo, mas a gente tem que olhar também que esse tipo de retorno aqui tá muito legal do FIPE, com um TIR de 12%, que é basicamente, gente, TIR de desenvolvimento. E é esse o pulo do gato. Então você está correndo risco de operacional, que é um risco muito baixo, para fazer isso. E esse detalhe é muito importante também. Então, pode compor seu portfólio. O FIPE, ele tem o objetivo de renda, ou seja, ele entrega muito mais renda. As ações, elas não têm esse objetivo, apesar da Taesa e a Lupar sempre ter dividend yields excelentes e conseguir trazer isso para o seu portfólio, ok? Cara, queria agradecer aqui, só para te dar uma visão diferente ali, porque todo mundo fica falando um é melhor que o outro. Gente, esquece isso, não é melhor que o outro. São diferentes produtos e os dois podem compor os portfólios. Se você quer mais renda, eu sugeriria que você ficasse mais em FIPE. Se você quer renda, mas também um potencial de ganho com risco maior, faz sentido a Taesa. Se você quer só multiplicação de capital, cara, vou para o desenvolvimento, que é uma assertividade muito maior. Cada um tem o seu momento, beleza? Diogo, o canal F Fácil. Valeu, falou!